Pastor Hélio, o segundo ponto é... Segundo ponto, nós vamos aqui para... Vamos ver aqui. O ofício, o que acontece com o pastor para perder a paixão pelo pastoreio, uma obra tão sublime. Vamos lá, então. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Nós estamos abordando um tema, abandono da fé e do ministério. Sou palestrante, escritor José Aparecido, estamos no canal Pensador Cristão. Você pode deixar aí o seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever no canal e acompanhar essas gravações em vídeos, em áudios, que serão uma bênção para a tua vida. Paz do Senhor, Pastor Hélio, grande abraço a todos aí no Goiás. E estamos aqui para uma caminhada dentro de Coríntios 9, 24. Paz do Senhor, pastor José Aparecido, um prazer. Prazer todo nosso. O versículo base diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O tema, o tópico diz assim: o que acontece com um pastor para perder a paixão pelo pastoreio, um ofício sublime? Eu ouvi de um grande amigo, saudoso, companheiro, e eu inicio essa parte com essa ilustração, com esse episódio que ele me contou. Ele falou assim: Aparecido, eu vou parar, concluir minha carreira, cumprir meu ministério. Olha como que eu estou. Quando eu sentava aqui nessa área, olhava no portão, que alguém batia palma, eu olhava e pensava, deve ser problema familiar, saúde, problema financeiro ou alguma luta espiritual. E eu puxava na minha mente a resposta. Se for família, deve ser a convivência com a esposa, o marido, filho. Se for com filho, é o filho que não está na igreja ou que está, ou então é um filho na idade de infância, adolescência, juventude. Eu já tinha todos os conselhos prontos para dar para qualquer pessoa. E no último tópico, as suas últimas palavras falaram sobre se reinventar, sobre se atualizar, sobre viver cada momento dentro dos momentos que a igreja, que as pessoas, que as situações e as circunstâncias da vida nos levam. E ele disse assim: eu tinha resposta para todas as perguntas. Eu tinha avidez, eu tinha desejo, eu tinha vontade de resolver problema. Eu levantava de manhã falando: qual será o problema que eu vou resolver hoje? Só que hoje, quando eu vejo alguém lá no portão, eu falo: o sangue de Jesus tem poder. Será que é família que está com problema de novo? Será que é filho? Será que é vida espiritual? Será que é dinheiro? Se for dinheiro, pior ainda, que eu não tenho também, estou precisando. E aqui que a gente começa falando sobre essa perca da paixão, sobre quando o ministério se torna um cálice amargo, quando o ministério se torna um fardo pesado, quando o ministério se torna algo insuportável. Uma santa ceia demora demais, um culto público demora demais, um culto de milagre é barulho demais, um culto de oração dá sono, enfim, os cultos da igreja, que eram um prazer, passa a ser um fardo pesado na vida do grande companheiro. Fica à vontade. Nós temos... você sabe que todos nós passamos por esses períodos. O problema é quando nós não passamos por ele e paramos nele. Esses dias para trás eu estava até conversando. Quando meu telefone tocava, eu já tomava um susto. Eu já me assustava. Porque para mim já era um problema, para mim já era uma dificuldade da turbulência que eu estava passando naquele momento em relação a todo o trabalho que está sobre a minha responsabilidade. Então, quando eu ouvi o telefone tocar, para mim parece que já era
sabe? Um bicho de sete cabeças que estava vindo. E às vezes não era, às vezes era um amigo que estava telefonando, às vezes era uma bênção de Deus. Mas todo toque de telefone para mim, por quê? Porque aquele período que eu estava passando era um período de turbulência. O problema nosso é o seguinte, que muitas vezes no ministério nós paramos no meio dessa turbulência e não passamos. Então, quando nós paramos no meio dessa turbulência, por exemplo, se eu tivesse parado nesse meio aí, até hoje, uma ligação para mim era um susto. Até hoje, uma ligação para mim, quando alguém batesse no portão para mim, eu estava assustado, porque para mim era problema. Mas o que é que acontece? Essa fase, eu consegui passar ela e sair do outro lado. Hoje, uma ligação para mim não é um trauma, um bater na porta já não me assusta mais. Por quê? Porque eu passei. O problema de muitos obreiros é que eles chegam aí e aí eles param nesse meio aí. E daí eles passam anos, meses e anos parado aí, né, com esse trauma, e aí ele não consegue. Se ele não sair desse meio aí, ele não vai conseguir. Ele vai parar rapidinho, porque não aguenta. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, você sobrecarregado, quer dizer, com peso além do normal, você não caminha muito longe, você não vai muito longe. Então, por isso que o ministério vai, chega uma hora que a pessoa fala, não, eu não aguento mais. Parou e estacionou. Então, é hora de dessobrecarregar. É hora de... Esses dias eu falei para um obreiro, falei, você não vai conseguir sair do outro lado se você não se reinventar, se você não ver que isso aí é turbulência passageira, que vai passar, porque às vezes é o seguinte, a luta até passou, mas nós ficamos dentro dela, nos debatendo ali. E não tem jeito. O caminho, se permanecer assim, para. Um grande líder, pastor Hélio, ele falou para mim assim que a igreja, ela tem as suas fases. Minguante, me ajuda? Crescente, cheia e nova. Lua nova, lua minguante, lua cheia, lua crescente. Então ele disse que tem momentos que a igreja só cresce. Só cresce, ela cresce assustadoramente falando, 20 conversões, 10 conversões, 3, 4 cartas de mudança, gente chegando, gente nascendo, gente voltando, gente passando. Tem gente que passa na porta da igreja e fala, nossa, é aqui minha igreja que eu estava procurando, essa igreja. Então tem uma fase assim. Aí tem uma fase que é o cai, que gente cai, gente desanima, gente desiste, gente briga, gente vai, gente volta, gente não gosta do culto, gente não gostou do ensino, se o pastor prega, alguém não gostou, se o pastor põe alguém para pregar, alguém não gostou, se vem alguém de fora, alguém não gostou, se não vem ninguém, alguém não gostou. Tudo que se faz ali parece que desagrada com agravos alguém, porque sempre vai desagradar alguém. Aí tem aquela fase da lua nova, ó, nossa, só novidade. Compramos a cortina nova da igreja, trocamos o púlpito da igreja, o som novo chegou, a escola dominical, quase 200 pessoas, meu Deus do céu, fizemos uma caravana, quando nós chegou lá, paramos a igreja, o conjunto está cantando, a igreja está pegando fogo. Enfim, há um momento na vida da igreja em que ela está numa fase totalmente de lua nova. E aí vem a fase crescente, igreja crescendo, nova, a igreja com muitas novidades, minguante, a igreja diminuindo. Então, como que lida, né, com essas fases, pastor Hélio? No ministério. Primeira coisa, você tem que ter uma visão completa disso aí. E hoje, o que nós vemos são pessoas que estão à frente de trabalhos e, às vezes, no ministério, que eles acham que tudo é cheio, que tudo é bênção. Então, se ele não tiver essa visão dessas fases do ministério, ele vai se decepcionar.
Esses dias um rapaz nosso aqui veio conversar comigo, um obreiro, e daí ele estava saindo do ministério, veio conversar comigo amigavelmente, estava saindo do ministério, porque foi convidado para abrir um outro ministério e tal. E daí ele veio conversar comigo e pediu a minha bênção. E por motivos que eu não concordava, e falei para ele, por ser seu amigo, se você estivesse fazendo uma coisa certa e se aliando com pessoas certas, eu te dava a minha bênção, sem nenhum problema. Mas por esse motivo, eu não vou te dar bênção nenhuma da minha parte, não, porque eu estou vendo que você está entrando num caminho que não é bom. Mas aí eu falei para ele, o que é tomar conta de igreja e o que é igreja. Porque às vezes a gente acha que igreja é somente subir no púlpito e pregar uma mensagem. Subir no púlpito e pregar uma mensagem é para quem não é pastor. Você não é pastor, você sobe no púlpito, prega uma mensagem, acabou. Mas ser pastor, não. Aí ser pastor vai chegar o momento, quem paga aluguel, vai chegar o momento de pagar o aluguel. Aí já não é mais a preocupação só com a palavra, é a preocupação com o lado material da igreja. E daí, muitas vezes a gente olha o ministério e vê somente uma parte do ministério. Uma fase, colocando agora dentro da sua fala, uma fase do ministério. É a fase do glamour. Esses dias eu estava pregando num determinado lugar, num congresso muito grande, sabe, muito abençoado. Eu estava pregando naquele congresso e no último dia eu falei, irmãos, eu estou pregando aqui, Deus abençoe os irmãos, mas amanhã eu preciso chegar em casa amanhã, porque amanhã eu vou tirar essa roupa aqui, esse terno, não vou estar com ele, não vou estar com essa gravata, não vou estar com esse sapato aqui. Amanhã eu vou estar com a luva na mão, chapéu na cabeça e batendo concreto, se eu quiser ver a parte física da igreja crescer, para agregar a mocidade no departamento da mocidade, para agregar o conjunto infantil, entendeu? Então tem pessoas que só vê aquele lado do tá pregando, do glamour, um certo glamour, essa coisa toda. Aí esquece do outro lado também. Então o ministério tem seus altos e aquilo que nós achamos que é baixo. Na nossa visão, nós achamos que é. Né? Então, mas aquelas fases do ministério que nós, muitas vezes, assimilamos mas não sabemos assimilar o outro. E daí passamos com facilidade, com uma certa facilidade por um, e não passamos com certa facilidade pelo outro. E ainda, pastor Zé, devemos ter o cuidado da fase boa, porque muitas pessoas não se perdem na fase minguante, não. Muitas pessoas se perdem na fase cheia, na lua nova. Quantos ministérios? Eu creio que você conhece alguém que foi um bom obreiro na minguante, na escassez, mas quando chegou naquela fase boa, se perderam ministerialmente. Então devemos ter cuidado em todas as fases. Em todas as fases. Davi caiu em que fase? Davi fracassou em que fase? Na fase que ele estava no auge do seu ministério. No auge do seu ministério. Por quê? Porque Davi, em vez de sair para a guerra, ficou em casa. E aí fala de momentos do ministério. Porque tem momentos no ministério que você está dentro da sua casa, mas mesmo dentro da sua casa, você está no lugar errado. Davi não estava na casa dele, no palácio? Mas estava errado, que era hora de sair para a guerra. Ele não estava na guerra, então estava dentro de casa. E outra coisa, por que Davi viu Batseba se banhando? Por causa da altura do palácio. No local que Batseba estava se banhando, quem estava na mesma altura dela não via ela se banhando, não. Quem estava ali na mesma altura que ela estava não via ela se banhando. Por que Davi viu ela se banhando? Porque estava lá em cima no palácio. A altura fez com que Davi visse ela lá embaixo.
Então, tem fases do ministério, quando a gente está lá em cima, a gente está vendo e vai ver o que outros que estão lá embaixo não estão vendo. E isso é muito perigoso. Foi perigoso para Davi e é perigoso para todos nós. Devemos ter muito cuidado com essas fases, porque às vezes não é só nessa fase, na fase minguante que a gente se perde. A gente se perde também na fase cheia e por aí vai. O senhor falou sobre sair da igreja, do ministério, para seguir uma carreira própria, abrir o seu próprio ministério. Eu vi uma frase esses dias assim: igreja que se abre, fecha. Igreja que nasce, cresce. É o grande problema na vida das pessoas, e eu não tenho nós aqui não temos nada contra os outros ministérios, que inclusive tem muitos, milhares de ministérios sadios, com história, com tronco e etc. Mas apenas parafrasear apenas essa frase para que o querido ouvinte entenda. Igreja que abre, fecha. Igreja que nasce, cresce. Igreja que abre, pastor Hélio. Eu passo na avenida, vejo um salão, dá para medir o tamanho da fachada, tenho em mente um nome, um título cristão, eu vou abrir uma igreja. Ela vai fechar, pastor Hélio. A igreja não nasce assim, ela nasce, ela não se abre. Então, quer dizer, eu passei, vi um salão, vi uma oportunidade, abri uma igreja e coloquei lá, Jesus é a vida de Jesus, Jesus é o caminho, ela vai fechar. Aí entra o que o senhor disse, ela vai fechar. Então, primeiro, a igreja do Senhor, ela nasce, ela não se abre. Igreja que abre, fecha. Igreja que nasce, ela cresce. Depois vem a questão da chamada do obreiro, da sua razão para o ministério, dos seus motivos para com a chamada ministerial, de realmente ele ter uma chamada da parte de Deus. E na fase minguante, que as coisas estão minguadas, estão em quarentena, vamos dizer, ele sobreviver. Na fase boa do seu ministério, ele conseguir também superar ela, né? Ele não se exaltar, não subir para a cabeça, não começar a achar-se melhor que os que já estão há tempo, melhor do que os que começaram junto com ele, e começar a não se transformar a corrida ministerial numa concorrência, né? Uma concorrência, eu sou melhor do que fulano, meu carro é melhor que o dele, eu estou ganhando mais que ele, eu estou sendo mais que ele, estou podendo mais que ele, estou fazendo mais que ele, porque isso aí é perigoso na hora que vier as fases ruins, que alguém perguntar para ele: e aí agora, você que estava sendo melhor do que todos, como que você está agora? O que você está fazendo agora? Qual é o resultado que você tem agora? Porque a cobrança por resultado é diária, né, pastor Hélio? Na nossa vida, todo dia, o pastor que encontra com o outro pergunta quantos membros, como está a renda, qual é a entrada. E o pregador que encontra com o outro fala: e aí, está pregando muito? Agora, ainda mais agora estão pregando muito. E outro ponto para completar esse raciocínio e passar para o senhor concluir o seu raciocínio nesse tópico, que o senhor falou, me lembrou de uma outra frase. Passar uma noite com a igreja. Eu estava esquecendo isso. Passar uma noite com a igreja é uma coisa. Dormir com a igreja é outra coisa. Ouvir uma noite de sono dormida da igreja é outra coisa. Melhor, passar uma noite com a igreja e ir embora. Ponto. A ouvir a igreja, a voz da igreja ao amanhecer do dia ou no meio da noite: pastor, corre aqui que fulano está dando os últimos suspiros. Pastor, corre aqui que acabou de ter uma briga. Pastor, eu não aguento mais, vou tirar a minha vida. Pastor, se Deus não agir hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Então, passar uma noite, ministrar uma palavra, é claro que é um peso muito grande. Mas ouvir os clamores da igreja, o gemido da igreja, é algo que não é fácil. Somente aquele que faz, que passa, que sabe dizer. E eu deixo as suas considerações nesse ponto aí.
Eu estou há 8 anos e 3 meses aqui na igreja, né? Então, é o que você falou. Eu costumo sempre falar o seguinte: às vezes a gente, por exemplo, você que é pregador itinerante, você sabe disso. Você prega 2, 3 mensagens no local, vai embora. Glória a Deus. Eu vou num congresso, prego 3 mensagens lá e embora, glória a Deus. Agora, passar 8 anos com a igreja, tá ali, chega um ponto que alguém liga para você e aí você já sabe. Você sabe que aquilo lá, você pelo telefone, não, faz assim, 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 assim. Tem outros que ligam que você sabe que você não pode, você já conhece a pessoa, você tem que ir lá. Você tem que, não, desliga o telefone aí que eu estou indo aí. Tem outros que você fala, não, desliga o telefone e vem aqui. Então, você cria você tem um conhecimento tão grande com as ovelhas, aquelas pessoas que você pastoreia, que você já sabe como lidar e como resolver alguns casos e por aí vai. Mas isso aí demanda tempo e dedicação. Tempo e dedicação. Nós estamos tendo um problema hoje, até ontem eu falei isso aqui, conversando aqui com a Lúcia, papeando aqui nessa quarentena, né? Eu falei para ela o que Salomão falou, né? Põe o teu coração sobre o gado. Provérbio, me foge da memória agora, mas eu acho que é provérbio. Tá? Põe o teu coração sobre o gado. Procura saber o estado das tuas ovelhas. Então, o problema é que hoje nós não temos, em muitos casos, nós não estamos tendo isso aí. Nós não estamos tendo esse cuidado. E aí, isso também parte de um desencanto ministerial. Porque, às vezes, nós estamos no ministério e não estamos por causa da chamada, da vocação. Uma vez um rapaz falou, vou falar aqui, né? Falaram para mim, me colocaram num canto de parede. Aí eu falei, espera aí, você está pensando que eu estou no ministério por causa de dinheiro? Eu estou no ministério não é por causa de dinheiro, não, porque quando eu vim para o ministério eu ganhava muito mais do que no ministério. Então, eu não estou aqui por causa do ministério. Então, você pode fazer o que você quiser fazer. Então, quando nós temos o nosso ministério centrado em Deus e a convicção de que foi Ele que chamou, você faz a coisa bem feita. Ou pelo menos procura. Faz segundo as suas próprias forças. Sua força, você emprega toda a sua força e energia naquilo que você está fazendo. O problema é que hoje muitas pessoas não está tendo mais esse vislumbre ministerial e essa dedicação exclusiva na sua vida. Passa a não conhecer o trabalho, passa a não conhecer as ovelhas, né? Estressado, se estressa fácil, por aí vai. Eu concluo dizendo a cada companheiro, um dia eu estava pensando sobre como chegar a um renovo ministerial. E eu dizia assim numa reunião de obreiros, o renovo, pastor Hélio, de um crente fraco, desanimado no último grau, que é o nosso próximo tópico. Ele vai para um culto, ouve uma palavra, um louvor, aquilo chora, emociona e vai à frente na hora da oração, recebe uma oração e é renovado. No mais, ele procura o pastor, já se acerta, marca um dia de ter uma clínica pastoral, conversa, resolve o seu problema. Se for passar por uma suspensão, passa, uma disciplina, passa. Se for algo de receber uma oração e ser perdoado, e pronto. Mas um obreiro 6 meses a 1 ano e meio o tempo mínimo que eu dou para um obreiro que desejar ser renovado. Ou seja, 100 dias iniciais de oração, 100 dias iniciais de reflexão, uma leitura da Bíblia inteira,
uma leitura do Novo Testamento 2 vezes, de volta à sua biblioteca, de volta ao seu lugar de oração, ajustes com a família, ajustes com o ministério, ajuste com a sua vida pessoal, emocional, psicológica, e a partir desses ajustes, ele dá uma respirada e ele pode continuar. Eu quero agradecer de todo o coração ao Senhor por esta oportunidade, por estarmos aqui, canal Pensador Cristão, nesta podcast, que eu gostaria de agradecer também a você que ouviu, que está ouvindo este áudio, esta gravação, porque vai ser muito importante para a tua vida. Espero que você anote os momentos e eu deixo para o senhor as suas considerações finais, pastor Hélio. Antes de fazer uma consideraçãozinha final, somente deixando uma palavra a mais para esse povo. Veja só, você sabe que no ministério, vou tirar para mim, 8 anos de ministério, as mensagens, você já pregou muita coisa. As mensagens em outras palavras, a água do poço vai ficar mais lá embaixo. Você vai ter que cavar mais, descer mais, ter um esforço maior para dar uma mensagem nova, uma comida nova. Então, muitas pessoas também param nisso aqui. Porque ele quer ficar na superficialidade e não quer descer mais, para cavar mais, para buscar mais. É isso que você falou. Para ir para mais profundo na Bíblia, se ele arrancava uma mensagem com 1 hora, depois de 8 anos de ministério num determinado lugar, ele vai ter que se dedicar muito mais para arrancar um ensinamento novo, uma mensagem nova, uma coisa nova. E é isso que muitas vezes a pessoa não quer. Em vez de orar, se trancar mais, buscar mais e por aí vai. Mas glória a Deus. Mas a palavra tem solução, né? Tem solução. Deus abençoe você que nos ouvira até esse momento e fique conosco. Tem muito mais pela frente.